História real da vovó. De 7 anos, era conhecida por sua doçura e generosidade, com seu sorriso caloroso e mãos sempre prontas a acolher. Havia uma escuridão que poucos podiam imaginar: a misteriosa morte de seu filho mais novo, Pedro. Chocou a comunidade e atraiu a atenção de um detetive local, que decidiu investigar o passado da família. O detetive Carlos logo percebeu que a vida de Maria não era tão simples quanto parecia. Ele começou a descobrir segredos perturbadores que giravam em torno de seus 10 netos, todos nascidos sob circunstâncias incomuns. Cada um deles tinha histórias não contadas, um abandonado à porta da casa de Maria, outros sendo entregues a ela por mães desesperadas. Em algumas noites, Carlos ouvia sussurros e lamentações que ecoavam pelas ruas. Conforme Carlos mergulhava mais na vida de Maria, descobriu que, por trás da aparente bondade dela, havia uma proteção obsessiva. Os netos eram tratados como relíquias, mas também como prisões. Cada um deles carregava uma dádiva e um fardo, e a sombra do passado de Maria pesava sobre eles. Os sussurros na cidade aumentavam. O que aconteceria se essa história revelasse abusos silenciosos ou um controle opressivo? A verdade começou a surgir em fragmentos. Uma mãe que havia solicitado ajuda, um bebê que desapareceu sem explicação, um abandono seguido por uma adoção apenas aparente. Todos esses detalhes levavam Carlos a se perguntar: qual era o papel real de Maria em tudo isso? O que a havia levado a construir uma vida cheia de segredos? Com o coração acelerado e a mente fervilhando, ele conduzia sua investigação, enfrentando as inquietantes possibilidades de um passado sombrio. E então, com cada nova pista vinda à tona, Carlos se viu em um dilema moral. A quem deveria proteger? O detetive olhou para ela com a esperança de que pudesse revelar a verdade, mas a resposta que ele buscava estava guardada em um coração atormentado. E assim, enquanto a história se desenrolava, os fantasmas do passado ameaçavam emergir, prontos para destruir tudo o que estavam prestes a descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Carlos disparou quando ele olhou nos olhos de Amy. A tensão era palpável. O que ela revelaria? Maria respirou fundo, sua voz trêmula ecoou na sala. Carlos, eu tenho que te contar algo. Seus olhos se encheram de lágrimas, como se cada palavra fosse uma batalha. O que você não sabe é que os netos, eles não são apenas minha família. Eles são uma parte de um pacto. Carlos sentiu um arrepio. Um pacto? O que ela estava dizendo? O silêncio era ensurdecedor. Apenas o tic-tac do relógio ecoava como um sino distante. Em uma noite fatídica, há anos, algo horrível aconteceu. O Pedro, meu filho, ele não foi apenas um acidente. E estava se metendo em coisas que não deveria.
A voz de Maria baixou ainda mais, como se não quisesse que o mundo exterior ouvisse. Aquelas mulheres que deixaram os filhos comigo, elas não foram por acaso. Elas foram envolvidas. E agora, os netos, eles estão no meio de tudo isso. Carlos sentiu o estômago revirar. Golpes de lembranças vieram à tona. Há sussurros da cidade, os olhares desconfiados e aquela mãe desesperada que ele havia entrevisto. Sua história permanecia incompleta. Qual era o papel dela nesse intrincado jogo? Meus netos, eles têm algo especial, algo que os outros não têm. E algumas pessoas querem isso. Maria falou, cada palavra um golpe no peito de Carlos. Esse pacto foi feito para proteger a família, mas agora parece que estamos todos em um colapso. De repente, a porta da casa se abriu com um estrondo. Uma jovem, com os olhos arregalados e o rosto pálido, entrou sem avisar. Vovó, você não vai acreditar no que aconteceu! Ela parecia em estado de choque. Suas mãos tremiam ao segurar um pedaço de papel. É o doutor! Ele sabe tudo! Carlos se virou, perplexo. Quem é essa menina? O eco que queria dizer. O eco da revelação de Maria ainda fervilhava em sua mente. Mas agora, uma nova onda de pânico surgia. O doutor Felipe, o médico da cidade, ele disse que já viu os sintomas antes e que não é normal. Ele ameaçou levar as crianças. A jovem desabafou, a voz tão alta que parecia ecoar pelas paredes. Maria ficou pálida, seu rosto uma máscara de terror. Não pode ser. Precisamos protegê-los. Ela olhou para Carlos, como se esperasse que ele tivesse todas as respostas. Carlos, você precisa me ajudar. Eles não podem saber da verdade. Mas a verdade estava assim, tão perto. As crianças, os segredos, o pacto. Carlos sentiu a pressão aumentar. O que mais ele não sabia? O que significavam aquelas palavras? Naquele momento, uma verdade aterradora começou a se formar em sua mente. E se todo esse drama, toda essa dor estivesse ligada não apenas a um passado sombrio, mas a um futuro ameaçado? O que ele realmente sabia sobre Maria e suas intenções? A sala estava repleta de gritos silenciosos. Um nó na garganta impedia Carlos de respirar. Enquanto a jovem começava a contar mais sobre o que o doutor havia dito, ele se preparou para mergulhar em uma revelação que mudaria tudo de uma vez. Como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. E no fundo, uma pergunta ecoava. Até que ponto Maria estava disposta a ir para manter seus segredos intactos? O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? Enquanto a jovem falava freneticamente, Carlos sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que o doutor Felipe sabia? O que significava que ele ameaçou levar as crianças? E por que Maria estava tão desesperada? Vovó, precisamos fazer algo agora! A jovem implorou, sua voz trêmula, traindo o medo que a dominava. Maria estava paralisada, a expressão marcada por um terror profundo. Carlos olhou para ela, buscando alguma explicação que ele ainda não tivesse entendido. Algo estava se formando no ar, uma conexão que parecia mais forte do que todos os segredos que ele já havia percebido. Maria, disse ele, sua voz firme, o que está acontecendo? O que realmente está em jogo aqui? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas.
Carlos, Tem coisas que você não está preparado para ouvir. O doutor não só conhece os sintomas, ele sabe o que os netos podem fazer. Fazer? O que você quer dizer com isso? Carlos pressionou, seu coração acelerando. A jovem entre eles parecia prestes a desmaiar de tanto medo. Os netos, eles são especiais. Eles têm habilidades que outras crianças não têm. E isso atraiu pessoas perigosas. Maria hesitou. Então continuou com um sussurro. Como o doutor Felipe. A revelação ficou no ar, mais pesada que a tensão anterior. Carlos piscou, tentando processar. Habilidades? Ele olhou para os rostos inocentes dos netos nas paredes, agora repletos de significado novo. Cada sorriso tinha um peso que ele não havia notado antes. Tem habilidades como? Antes que Maria pudesse responder, um grito ecoou de fora. Uma das meninas, Clara, aparecendo na porta, exclamou: "Vovó, eles estão aqui!" O pânico em seus olhos era indiscutível. Carlos se virou, já se preparando para a confusão. Ele não estava preparado para o que viu em seguida. Ha! Um grupo de homens, todos vestidos de preto, avançava pela rua em direção à casa. A aura da cidade parecia mudar, o ar denso como se uma tempestade estivesse prestes a romper. Maria se atirou em direção à porta, mas foram os instintos de Carlos que o levaram a agir rápido. As crianças! Precisamos esconder as crianças! Ele gritou, uma urgência ardente em sua voz. As crianças, olhando para os adultos, não compreenderam a gravidade da situação. Clara agarrou a mão de sua avó, enquanto a jovem ainda tremia com seu papel de mensageira. "Fofó, o doutor, ele não é quem você pensa. Ele é um dos deles." A tensão subiu um degrau. "Quem são eles?" Carlos perguntou, sua voz erguendo-se com a pressão. E então ele olhou diretamente nos olhos de Maria, em busca de alguma resposta, porque aquilo não fazia sentido. Maria parou, a luta interna estampada em seu rosto. Um lampejo de compreensão cruzou sua expressão, antes que ela se voltasse para Carlos, sua voz afiada. "Carlos! O doutor não só sabe das habilidades, ele é uma ameaça. Na verdade, ele foi quem decidiu que nós deveríamos proteger os netos a qualquer custo." E naquele exato momento, algo mudou. O chão não era o único a estar em movimento. A própria identidade de Maria se revelava em camadas. E Carlos podia ver a mulher que havia conhecido desmoronar. O que era um pacto antes se tornava uma armadilha. Protegê-los de quê? Carlos perguntou, a solidão na pergunta ecoando no vazio da sala. O barulho da porta começou a se abrir. E enquanto os homens de preto se aproximavam, uma ideia aterradora foi tomando forma em sua mente. Maria respirou fundo. Mais um golpe de verdade prestes a vir à tona. O que mais estava escondido? A verdade que havia começado a desvendar podia ser mais do que Carlos poderia suportar. O que aconteceria se a vida deles dependesse daquela intervenção? E mais importante, quem realmente eram aquelas crianças? A sala estava paralisada em um silêncio opressivo enquanto a pergunta pendia, aguardando uma resposta que poderia mudar tudo. E enquanto a porta se escancarava, uma nova dúvida pairava no ar. Seria Maria a verdadeira defensora ou a fonte da verdadeira ameaça? O chão estava se abrindo enquanto os homens de preto avançavam, e a urgência enchia o ar. Maria estava paralisada, e a jovem Clara tremia. Carlos podia sentir o pânico crescendo.
suas batidas. Maria, precisamos agir agora! Foi nesse momento que um dos homens de preto parou à porta, um olhar sombrio em seu rosto. Estamos aqui para pegar o que é nosso, disse ele, a voz profunda e cortante, como aço. Clara soltou um grito agudo e Maria ficou mais pálida do que nunca. Não, você não pode levar as crianças, Carlos gritou, mas a adrenalina fez com que suas palavras perdessem peso diante do que estava acontecendo. Ele já estava se movendo, empurrando as crianças para trás, colocando-se entre elas e os invasores. Maria, em um impulso, disparou na direção do homem. Eles não sabem de nada. Deixa eles em paz. A mistura de desespero e desinteligência fez o homem sorrir, mas o sorriso logo se desfez quando Maria ergueu as mãos, como se estivesse invocando algo do fundo da sua memória. Você não precisa fazer isso, disse ela, a voz firme, mas trêmula. Carlos ficou imóvel, sua atenção dividida entre a entrada e Maria, a avó amável que agora parecia ter descoberto uma força que ele nunca conhecera. Você esqueceu do pacto, Maria. O homem falou, mais bem-humorado agora, como se estivesse falando de um velho amigo. Eles sabem do que você é capaz e já estão a caminho. Do que você está falando? O que você quer dizer com eles? Carlos se virou para Maria, esperando que ela esclarecesse. Mas o que viu em seus olhos foi ainda mais aterrador. Medo profundo, como se a verdade tivesse vindo à tona e estivesse pronta para engolir tudo ao redor. Eu pensei que esse dia nunca chegaria, Maria murmurou, sua voz perdida. Eu queria proteger minha família a todo custo. Antes que pudesse concluir, Clara deu um passo à frente. Vovó, você precisa nos contar a verdade. O que está acontecendo realmente? Foi aí que os olhos de Maria se transformaram em uma tempestade. Não era apenas medo. Havia uma determinação irrompendo de dentro dela. Sim, eu sei. Eu sei que não sou só uma avó. Eu sou a guardiã deles. O homem de preto pareceu se divertir. Finalmente você se lembrou, não é? A força que eles têm vem de você. Essa família tem sido uma prisão e uma proteção ao mesmo tempo. Carlos olhou para as crianças, buscando nos rostos inocentes algo que não estava lá. O que você quis dizer com preservação? Ele mal conseguiu jogar as palavras para fora. Um frio percorreu sua espinha enquanto o homem se aproximou. Essas crianças têm habilidades raras, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Habilidades que podem muito bem mudar o destino de muitos. E o doutor Felipe, bem, ele não é o único a querer isso. Empurrando-se para mais perto, Maria sussurrou para Carlos, sua voz cheia de desespero. Ele está aqui para levar os netos e fazer com que eles cumpram o que o pacto exigia. Eu só queria mantê-los a salvo. Eu só queria que eles não fossem usados. A sala parecia girar em torno de Carlos. Havia um pacto? Entre Maria e aqueles homens. Antes que ele pudesse perguntar mais, Clara, inquieta, olhou pela janela e viu algo que a paralisou. Eles estão vendo tudo! Os homens estavam agora se movimentando e Maria, em um momento de decisão, gritou: Eu não vou deixar que eles os levem! Ninguém vai fazer isso! E antes que qualquer um pudesse reagir, Maria levantou as mãos e começou a murmurar palavras que pareciam vibrar no ar. As paredes tremiam e uma luz ofuscante começou a emanar dela. Os homens de preto hesitaram, um tipo de temor cruzando seus rostos.
Carlos sentiu seu coração disparar. Ele não estava apenas colocando a vida das crianças em risco, mas estava prestes a tornar visível toda a verdade que Maria guardava. O que era aquilo? Os gritos de Clara ecoavam enquanto o poder de Maria crescia. Assim que a luz aumentou, uma explosão de energia natural atingiu a sala. E naquela fração de segundo, diante de todas as revelações, uma sombra atravessou a porta, trazendo uma nova camada de terror. Um dos homens se atirou contra Maria, mas em um momento de ênfase, a luz a envolveu, fazendo com que todos recuassem. E então, tudo caiu em um silêncio mortal. Maria, centrada no centro da sala, tinha o poder em suas mãos. O que Carlos pensou que era apenas uma avó amorosa, agora parecia ser uma fonte de energia incontrolável. Mais perguntas emergiam em sua mente. Qual era a verdadeira natureza de Maria? E o que realmente significava aquele pacto envolvente? Com os olhos fixos nos homens de preto, Carlos percebeu que a batalha estava apenas começando e que a verdade era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Ele sabia que nada voltaria a ser como antes. O chão estava se abrindo enquanto os homens de preto avançavam e a urgência enchia o ar. Maria estava paralisada. E Clara tremia. Carlos podia sentir o pânico crescendo, suas batidas. Foi nesse momento que um dos homens de preto parou à porta, um olhar sombrio em seu rosto. "Estamos aqui para pegar o que é nosso", disse ele, a voz profunda e cortante como aço. Clara soltou um grito agudo e Maria ficou mais pálida do que nunca. "Não! Você não pode levar as crianças!" Carlos gritou, mas a adrenalina fez com que suas palavras perdessem peso diante do que estava acontecendo. Ele já estava se movendo, empurrando as crianças para trás, colocando-se entre elas e os invasores. Maria, em um impulso, disparou na direção do homem. "Eles não sabem de nada. Deixe eles em paz." A mistura de desespero e desinteligência fez o homem sorrir, mas o sorriso logo se desfez quando Maria ergueu as mãos, como se estivesse invocando algo do fundo da sua memória. "Você não precisa fazer isso", disse ela, a voz firme, mas trêmula. Carlos ficou imóvel, sua atenção dividida entre a entrada e Maria, a avó amável, que agora parecia ter descoberto uma força que ele nunca conhecera. "Vê", o homem falou, mais bem-humorado agora, como se estivesse falando de um velho amigo. "Eles sabem do que você é capaz e já estão a caminho." "Do que você está falando? O que você quer dizer com eles?" Carlos se virou para Maria, esperando que ela esclarecesse. Mas o que viu em seus olhos foi ainda mais aterrador. Medo profundo, como se a verdade tivesse vindo à tona e estivesse pronta para engolir tudo ao redor. Eu pensei que esse dia nunca chegaria", Maria murmurou, sua voz perdida. "Eu queria proteger minha família a todo custo." Antes que pudesse concluir, Clara deu um passo à frente. "Vovó, você precisa nos contar a verdade. O que está acontecendo realmente?" Foi aí que os olhos de Maria se transformaram em uma tempestade. Não era apenas medo. Havia uma determinação irrompendo de dentro dela. "Sim, eu sei. Eu sei que não sou só uma avó. Eu sou a guardiã deles." O homem de preto pareceu se divertir. "Finalmente! Você se lembrou, não é? A força que eles têm vem de você. Essa família tem sido uma prisão e uma proteção ao mesmo tempo." Carlos olhou para as crianças, buscando nos rostos inocentes algo que não estava lá.
que você quis dizer com preservação? Ele mal conseguiu jogar as palavras para fora. Um frio percorreu sua espinha enquanto o homem se aproximava. Essas crianças têm habilidades raras, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Habilidades que podem muito bem mudar o destino de muitos. E o Dr. Felipe, bem, ele não é o único a querer isso. Empurrando-se para mais perto, Maria sussurrou para Carlos, sua voz cheia de desespero. Ele está aqui para levar os netos e fazer com que eles cumpram o que o pacto exigia. Eu só queria mantê-los a salvo. Eu só queria que eles não fossem usados. A sala parecia girar em torno de Carlos. Havia um pacto? Um entre Maria e aqueles homens? Antes que ele pudesse perguntar mais, Clara, inquieta, olhou pela janela e viu algo que a paralisou. Eles estão vendo tudo! Os homens estavam agora se movimentando e Maria, em um momento de decisão, gritou: Eu não vou deixar que eles os levem! Ninguém vai fazer isso! E antes que qualquer um pudesse reagir, Maria levantou as mãos e começou a murmurar palavras que pareciam vibrar no ar. As paredes tremiam e uma luz ofuscante começou a emanar dela. Os homens de preto hesitaram, um tipo de temor cruzando seus rostos. Carlos sentiu seu coração disparar. Ele não estava apenas colocando a vida das crianças em risco, mas estava prestes a tornar visível toda a verdade que Maria guardava. O que era aquilo? Os gritos de Clara ecoavam enquanto o poder de Maria crescia. Assim que a luz aumentou, uma explosão de energia natural atingiu a sala. E naquela fração de segundo, diante de todas as revelações, uma sombra atravessou a porta, trazendo uma nova camada de terror. Um dos homens se atirou contra Maria, mas em um momento de ênfase, a luz a envolveu, fazendo com que todos recuassem. Então, algo inesperado aconteceu. Claramente, a energia de Maria atraiu um poder muito maior. De repente, o teto começou a rachar e um som ensurdecedor ecoou. A casa tremeu como se estivesse viva e, em seguida, uma figura emergiu do teto. Uma figura que até então era escondida na penumbra. Pedro, o filho de Maria, parecia ter sido trazido à força de volta ao mundo. Seu olhar estava vazio, mas sua presença era devastadora. Oi, mãe, ele disse, sua voz um eco distante. Como se atravessasse os limites da vida e da morte, a sala ficou em silêncio, todos paralisados pelo choque. Pedro, você está vivo! Maria exclamou, lágrimas escorrendo. Mas algo não estava certo. O rosto de Pedro carregava uma expressão amarga, como se ele não fosse mais o filho gentil que Maria lembrava. Eu estou aqui para cumprir o que você começou. Ele respondeu, como se cada palavra fosse uma faca. O pacto não foi cumprido e agora não há como voltar atrás. Carlos sentiu seu coração parar. O que isso significava? Ele olhou para Maria, que agora estava desfeita. A proteção que ela oferecia não era apenas para as crianças. Ela havia perdido seu filho em algum jogo mortal. As crianças começaram a se mover, confusas e apavoradas. O homem de preto, com um sorriso cínico, observou a cena, satisfeito. Eu disse que o pacto era muito mais do que você poderia imaginar, Maria. E a sala, que antes era um campo de batalha, agora pulsava com uma energia caótica, girando em torno da revelação mais chocante.
O passado voltou para reclamar seu lugar, e com isso os segredos começaram a se desdobrar de maneiras que ninguém esperava. Não! Isso não pode estar acontecendo! Maria gritou, finalmente percebendo a profundidade do buraco que havia cavado. O que significa isso para as crianças? O que estava prestes a acontecer? Carlos percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar diante de suas próprias mãos. A verdade estava se revelando. Mas ainda havia muito mais a ser descoberto. O chão estava se abrindo enquanto os homens de preto avançavam, e a urgência enchia o ar. Maria estava paralisada e Clara tremia. Carlos podia sentir o pânico crescendo, suas batidas cardíacas como um tambor na sua cabeça. Maria, precisamos agir agora! Foi nesse momento que um dos homens de preto parou à porta, um olhar sombrio em seu rosto. Estamos aqui para pegar o que é nosso, disse ele, a voz profunda e cortante como aço. Clara soltou um grito agudo e Maria ficou mais pálida do que nunca. Não, você não pode levar as crianças! Carlos gritou, mas a adrenalina fez com que suas palavras perdessem peso diante do que estava acontecendo. Ele já estava se movendo, empurrando as crianças para trás, colocando-se entre elas e os invasores. Maria, em um impulso, disparou na direção do homem. Eles não sabem de nada. Deixa eles em paz! A mistura de desespero e desinteligência fez o homem sorrir, mas o sorriso logo se desfez quando Maria ergueu as mãos, como se estivesse invocando algo do fundo da sua memória. Você não precisa fazer isso, disse ela, a voz firme, mas trêmula. Carlos ficou imóvel, sua atenção dividida entre a entrada e Maria, a avó amável que agora parecia ter descoberto uma força que ele nunca conhecera. Você esqueceu do pacto, Maria, o homem falou. Eles sabem do que você é capaz e já estão a caminho. Do que você está falando? O que você quer dizer com eles? Carlos se virou para Maria, esperando que ela esclarecesse. Mas o que viu em seus olhos foi ainda mais aterrador. Medo profundo, como se a verdade tivesse vindo à tona e estivesse pronta para engolir tudo ao redor. Eu pensei que esse dia nunca chegaria. Maria murmurou, sua voz perdida. Eu queria proteger minha família a todo custo. Antes que pudesse concluir, Clara deu um passo à frente. Vovó, você precisa nos contar a verdade. O que está acontecendo realmente? Foi aí que os olhos de Maria se transformaram em uma tempestade. Não era apenas medo, havia uma determinação irrompendo de dentro dela. Sim, eu sei que não sou só uma avó, eu sou a guardiã deles. O homem de preto pareceu se divertir. Finalmente! Você se lembrou, não é? A força que eles têm vem de você. Essa família tem sido uma prisão e uma proteção ao mesmo tempo. Carlos olhou para as crianças, buscando nos rostos inocentes algo que não estava lá. O que você quis dizer com preservação? Ele mal conseguiu jogar as palavras para fora. O frio percorreu sua espinha enquanto o homem se aproximava. Essas crianças têm habilidades raras, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Habilidades que podem muito bem mudar o destino de muitos. E o doutor Felipe? Bem, ele não é o único a querer isso. Empurrando-se para mais perto, Maria sussurrou para Carlos, sua voz cheia de desespero. Ele está aqui para levar os netos e fazer com que eles cumpram o que o pacto exigia. Eu só queria mantê-los a salvo. Eu só queria que eles não fossem usados. A sala parecia girar em torno de Carlos. Havia um pacto.
O Mente Maria e aqueles homens? Antes que ele pudesse perguntar mais, Clara, inquieta, olhou pela janela e viu algo que a paralisou. Eles estão vendo tudo. Os homens estavam agora se movimentando e Maria, em um momento de decisão, gritou: Eu não vou deixar que eles os levem. Ninguém vai fazer isso. E, antes que qualquer um pudesse reagir, Maria levantou as mãos e começou a murmurar palavras que pareciam vibrar no ar. As paredes tremiam e uma luz ofuscante começou a emanar dela. Os homens de preto hesitaram, um tipo de temor cruzando seus rostos. Carlos sentia seu coração disparar. Ele não estava apenas colocando a vida das crianças em risco, mas estava prestes a tornar visível toda a verdade que Maria guardava. O que era aquilo? Os gritos de Clara ecoavam enquanto o poder de Maria crescia. Assim que a luz aumentou, uma explosão de energia natural atingiu a sala. E naquela fração de segundo, diante de todas as revelações, uma sombra atravessou a porta, trazendo uma nova camada de terror. Um dos homens se atirou contra Maria. Mas, em um momento de ênfase, a luz a envolveu, fazendo com que todos recuassem. Então, algo claramente, a energia de Maria atraiu um poder muito maior. De repente, o teto começou a rachar e um som ensurdecedor ecoou. A casa tremeu como se estivesse viva. E em seguida, uma figura emergiu do teto, uma figura que até então era escondida na penumbra. Pedro, o filho de Maria, parecia ter sido trazido à força de volta ao mundo. Seu olhar estava vazio, mas sua presença era devastadora. Oi, mãe, ele disse, sua voz um eco distante. Como se atravessasse os limites da vida e da morte. A sala ficou em silêncio, todos paralisados pelo choque. Pedro, você está vivo! Maria exclamou, lágrimas escorrendo. Mas algo não estava certo. O rosto de Pedro carregava uma expressão amarga, como se ele não fosse mais o filho gentil que Maria lembrava. Eu estou aqui para cumprir o que você começou, ele respondeu, como se cada palavra fosse uma faca. O pacto não foi cumprido e agora não há como voltar atrás. Carlos sentiu seu coração parar. O que isso significava? Ele olhou para Maria, que agora estava desfeita. A proteção que ela oferecia não era apenas para as crianças. Ela havia perdido seu filho em algum jogo mortal. As crianças começaram a se mover, confusas e apavoradas. O homem de preto, com um sorriso cínico, observou a cena satisfeito. Eu disse que o pacto era muito mais do que você poderia imaginar, Maria. E a sala, que antes era um campo de batalha, agora pulsava com uma energia caótica, girando em torno da revelação mais chocante. O passado voltou para reclamar seu lugar. E com isso, os segredos começaram a se desdobrar de maneiras que ninguém esperava. Não! Isso não pode estar acontecendo! Maria gritou, finalmente percebendo a profundidade do buraco que havia cavado. No auge daquele caos, algo ainda mais aterrador começou a brotar. O homem de preto, em um movimento rápido, puxou algo de dentro do paletó, uma pedra reluzente que brilhava com uma luz estranha. Mas não é só isso, Maria. Esta é a verdadeira chave, ele disse, erguendo a pedra como se fosse a própria essência do que estavam discutindo. Sem ela,
você nunca teria conseguido proteger as crianças. E sem ela, Pedro não tem um caminho de volta. Nesse instante, enquanto olhares se cruzavam, a atmosfera se tornava insustentável. As paredes pareciam se fechar e Carlos sentiu uma onda de pânico. O que isso significava? A figura de Pedro começou a oscilar, como se estivesse lutando contra um manto invisível preso a ele. Eu não sou mais seu filho! Pedro gritou, sua voz se distorcendo em uma mistura de dor e raiva. Eu sou o resultado da sua escolha, mãe. E então a verdade eclodiu. Maria não era apenas uma avó ou guardiã. Ela tinha feito um sacrifício devastador quando fez aquele pacto. Ela havia oferecido Pedro em vez das suas crianças, acreditando que poderia salvá-las de um destino sombrio. Carlos sentiu o mundo ao seu redor, desmoronando, sua mente girando. O que mais estava escondido sob a superfície? Essa reviravolta transformava tudo. Os homens de preto começaram a avançar e a luz de Maria começou a murchar, suas forças escorregando das mãos. A conexão com Pedro estava se perdendo. O que estava prestes a acontecer em seguida? O futuro das crianças dependia não apenas daquela luz, mas também de ações não intencionais de quem sempre havia confiado. Com um grito, Clara interrompeu a tensão. Vovó, você precisa escolher! O que vai ser? As palavras dela ecoaram na sala, como um eco de um futuro incerto. E naquele momento, tudo ficou claro. A verdade estava prestes a liberar seu peso. O que Maria decidisse faria a diferença entre vida e mortes, e a sala inteira estava à espera da resposta que mudaria tudo. Carlos estava em estado de choque. O que ele sabia sobre Maria, sobre a história, estava mudando numa velocidade angustiante. Ele olhou para a luz que emanava de Maria e aquela conexão parecia vibrar no ar. Mas tudo ao seu redor estava se desmoronando. Clara, ofegante, implorava para que a avó tomasse uma decisão. Mas o que poderia Maria fazer agora? Eu não posso perder outro filho. Maria gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a luz que a envolvia começou a vacilar, assim como sua determinação. Pedro, a figura que aparecera do teto, estava absolutamente mudado. Seus olhos têm uma frieza que mergulhava Carlos em um abismo profundo de temor. Você nunca deveria ter feito esse pacto. As palavras de Pedro cortaram o ar, ríspidas e cheias de dor. O homem de preto sorria, satisfeito, como se tudo estivesse se desenrolando perfeitamente para os planos dele. Mas Carlos já não podia ficar parado. Ele lançou um olhar à Clara, que estava parada, congelada pela presença do irmão. Agora, uma sombra de quem era antes. Vamos! Temos que sair daqui! Ele puxou Clara pela mão, mas antes que pudesse se mover, um grito atravessou a sala. É então que uma mulher surgiu à porta, ofegante. Seus olhos estavam arregalados e a expressão era uma mistura de desespero e determinação. Carlos, você não pode deixá-los levar as crianças. Maria olhou para a recém-chegada, sua expressão se alterando instantaneamente. Lúcia! O que você está fazendo aqui? A mulher não era estranha para Carlos. Ele a reconhecia como a mãe que havia entrevistado anteriormente, a mesma mulher que parecia esconder algo. Eu descobri algo. O doutor Felipe, ele não é quem você imagina. Lúcia quase gritou, arrastando a respiração, suas palavras afiadas como facas. Ele está envolvido nessa trama desde o início. Eu fiz algo que não deveria ter feito. A sala estava em um frenesi agora.
Carlos não sabia mais em quem confiar. O homem de preto olhava para Lúcia com um sorriso triunfante. E você achou que, só porque trouxe a mãe dele de volta, tudo ficaria bem? Você nunca entendeu o que está em jogo aqui. Eu não posso deixar que levem as crianças. Lúcia disse com força. E quando aquelas palavras saíram de sua boca, algo dentro dela se iluminou. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Maria olhou para Lúcia, uma nova compreensão se formando em sua expressão. Você o conhece, o doutor? O medo era evidente em sua voz. Lúcia hesitou, mas então começou a falar, sua voz decidida. Ele é um dos que tentou forçar a minha mão antes. Ele é responsável pela morte do Pedro. Mas isso não é tudo. O pacto que você fez, Maria, é mais do que proteção. A vida que você salvou não é a única. É um submundo, uma teia escura onde as crianças são usadas como pesos ou como armas. Carlos ficou em estado de choque. O silêncio que se seguiu a palavras tão pesadas era quase ensurdecedor. Aquela revelação mudava tudo, desmantelava cada conceito que ele tinha sobre Maria e a situação. Não apenas um pacto. Aquilo girava em torno de algo muito maior. Pedro, que estava em pé na sombra, parecia agora mais um espectro do que um homem. Mãe, você tem que entender. Não há como voltar atrás. Uma decisão foi feita. Somente um de nós pode sair. Se você não fizer a escolha certa, tudo o que amamos estará em risco. Maria engoliu em seco, suas mãos tremendo. O peso de toda a responsabilidade parecia esmagá-la. Com os olhos fixos na figura de Pedro e em Lúcia, ela finalmente murmurou. Eu não sabia que tudo isso estava, que era assim. O que você quer dizer com somente um de nós? E no momento em que Maria questionou, uma explosão de luz cortou o ar, fazendo todos caírem ao chão. Era como se o universo tivesse se contorcido. Um turbilhão de energia começou a girar em torno deles, suas formas sendo desfeitas na luz intensa. Quando o clarão se dissipou e o silêncio pairou novamente, Maria ficou em pé, mas não era mais a mesma. Havia um brilho em seus olhos, algo que sugeria que ela havia feito uma escolha. Eu sou a guardiã, mas também sou a chave. Carlos olhou para ela, a confusão se transformando em pavor. O que isso significa, Maria? A tensão palpável na sala agora estava repleta de perguntas não ditas. A escolha dela mudaria o destino de todos. Alguém começou a rir, um riso macabro. O homem de preto deu um passo à frente. Isso é exatamente o que eu queria! Agora a dança começou. Vamos ver quem realmente é a vítima nessa história. As vozes começaram a sobrepor uma à outra, mas tudo que Carlos consegue pensar era na certeza de que nada seria como antes, o que Maria havia se tornado. E mais importante, que escolha seria feita quando a verdade finalmente se revelasse. O futuro das crianças, de Pedro, de Lúcia e até dele estava prestes a mudar para sempre. Maria olhou para Lúcia. Um turbilhão de emoções cruzando seu rosto. O que você quer dizer com o Dr. Felipe não ser quem ele parece? Ela questionou, quase sem conseguir acreditar. A sala estava densa, a tensão pairando no ar como um trovão prestes a romper. Ele está dentro disso até seus ossos. Ele não está aqui para ajudar ninguém. Ele quer os netos. O poder deles. Ele vai usar isso. Lúcia falava rápido, apressada. As palavras dela ecoavam, como se cada sílaba cortasse o ambiente tenso. Carlos sentiu um nó na garganta. O que mais eles não sabiam? Ele se virou para olhar as crianças que, assombradas, observavam a cena.
O que você está dizendo é absurdo! Gritou um dos homens de preto, o sorriso se desfazendo. Ele, que até então parecia árido e controlado, agora exibia um pânico evidente. Você não pode simplesmente entrar assim e... Mas antes que pudesse terminar a frase, algo inesperado aconteceu. A luz emanando de Maria começou a pulsar, uma onda de energia balançando tudo à sua volta. A figura de Pedro, antes instável, começou a se contorcer, como se lutasse contra correntes invisíveis. O homem de preto hesitou. Algo em seu olhar revelou o medo que sentia. A luz foi crescendo, quase ofuscante, enquanto Maria tentava dominar o poder que agora estava em suas mãos. Clara começou a gritar, seu pânico ecoando pelos 4 cantos da sala. Vovó, o que está acontecendo? E então, com um estrondo, a luz se expandiu e uma fenda se abriu no chão, sugando endereço e vida. Carlos sentiu a gravata que apertava seu pescoço, o ar sumindo dos pulmões. Ele estava prestes a gritar, mas não conseguiu. O silêncio causou um efeito quase sobrenatural. A fenda liberou uma sombra que começou a se projetar, e enquanto todos observavam em choque, uma figura começou a emergir. O contorno era familiar, e quando a figura passou pela luz, Carlos sentiu seu coração parar. Era o doutor Felipe, mas não como ele o conhecia. Seus olhos brilhavam como chamas. Ele estava diferente, transformado em algo que parecia muito mais que humano. Vocês não deveriam ter mexido com isso, disse Felipe, sua voz profunda e ecoante, fazendo as paredes tremerem. O pacto foi feito por um motivo: segurança, poder, e agora vocês levantarão a fúria de algo que não conseguem controlar. O homem de preto olhou para Felipe, suas feições pálidas, sem saber se deveria atacar ou recuar. Lúcia tentava entender, a expressão em seu rosto uma mistura de autodefesa e desespero. Maria, que até então parecia confiante, agora estava aterrorizada. Felipe, você está nisso também? O que você planejou? A sala, sim, parecia um campo de batalha e a tensão era quase insuportável. As crianças olharam para os adultos, sem compreender, mas a sensação do perigo era palpável. Ah, Maria, você ainda não entendeu, Felipe disse, rindo baixo. O pacto é mais antigo do que você imagina. Essas crianças são parte de algo maior. Você criou um legado, uma linhagem, e a única forma de mantê-las seguras é se elas se unirem a mim. O impacto das palavras de Felipe ressoou na sala como um trovão. Você não pode. Elas são inocentes, Maria berrou. Inocentes? Elas são a chave para tudo. E agora você pode escolher, Maria. Ou se une a mim ou a destruição vem. O peso da ameaça pairou no ar e algo dentro de Carlos ruía. Você precisa decidir, Pedro gritou, seus olhos encontrando os de Maria. Havia dor e desespero, mas também algo mais, um senso de urgência. Escolha certo, mãe, mas não só por mim, por todos nós. Enquanto a fenda se fechava lentamente, Carlos percebeu que, relutantemente, Maria estava se debatendo entre o amor pela família e um futuro incerto, claro e sombrio. O que essa escolha significava? O que ela revelaria? O que ninguém percebeu foi que o olhar de Lúcia mudara.
Naquele instante, revelações em seus olhos refletiram planos não explicados. E antes que Carlos pudesse sumir em suas inseguranças e medos, Lúcia fez um movimento, um gesto que transportaria tudo mais uma vez. E em um sopro de coragem, a verdade emergiu nas sombras. Lúcia murmurou palavras em uma língua antiga e de repente a sala estremeceu, como se o portal se abrisse no espaço-tempo, oferecendo um vislumbre de uma realidade alternativa. A linha do tempo estava se quebrando e a única coisa que ficou clara era que tudo estava prestes a mudar. E, no centelhar daquela luz, Carlos se perguntou: para onde iriam agora? Que futuro os aguardava na escuridão, quando a linha entre passado e presente se tornava indistinta? Enquanto a luz pulsava ao redor, algo extraordinário começou a acontecer. Carlos sentiu um arrepio na pele, um frio que penetrava até os ossos. A tensão na sala subia como um balão prestes a estourar. A presença de Felipe, agora mais ominosa do que nunca, era como um peso, fazendo todos se encolherem. Lúcia, com as palavras mágicas ainda pairam. Diabos! Felipe estava se tornando algo além do que qualquer um podia imaginar. Ele se virou e seus olhos queimavam como duas brasas ardentes. Vocês pensam que podem me deter? O pacto é mais forte do que vocês percebem. A voz dele reverberou, ecoando nas paredes da casa. Os homens de preto hesitaram, um vislumbre de incerteza cruzando seus rostos. Para eles, a situação havia saído do controle. O chão começou a tremer novamente e um estrondo ressoou como se a terra estivesse se separando. Tudo ao redor girava, como se o mundo estivesse se contorcendo em resposta à luta de forças ocultas. Clara, apavorada, agarrou a mão de Maria. Vovó, o que está acontecendo? O que devemos fazer? Nesse instante, Lúcia, com a determinação pulsando em suas veias, levantou a voz. Pare, Felipe! Você não pode fazê-las passar por isso. Aquelas palavras cortaram o ar como uma espada e a sala retornou a um tempo de silêncio absoluto. Então, como se o universo estivesse aguardando esse momento, uma verdade devastadora rompeu através das fissuras da energia que o cercavam. Lúcia olhou diretamente nos olhos de Felipe e, numa fração de segundo, tudo mudou. Você não é apenas o médico da cidade. Começa a fazer sentido agora. Você estava me manipulando desde o início. Carlos sentiu um nó na garganta. O que Lúcia estava dizendo? Felipe, antes visto apenas como um vilão, agora se revelava como algo muito mais profundo traiçoeiro. Ele fora o responsável pela morte de Pedro, mas agora se desenrolava um novo segredo. O silêncio desesperador na sala fez todos prestarem atenção. Felipe sorriu, um sorriso de aço. Ah, você finalmente entendeu, não é? Fui o arquiteto de sua dor e Maria pagou o preço. Era tudo para o pacto. Sua voz ressoava com a confiança de alguém que sabia que tinha a vitória em mãos. E agora suas crianças são apenas os peões dessa grande jogada. Pedro, parado à sombra da luz, olhou para Maria e suas feições se tornaram mais humanas. Mãe, não podemos deixar que ele ganhe. Mas a batalha pelo que significava ser um filho, um irmão, tornava-se cada vez mais intensa. A fenda no chão começou a expandir, revelando um abismo escuro e profundo.
Carlos sentiu que estava perdendo o controle da situação. Maria, o que vamos fazer? Sua voz tremia com ansiedade. Maria, cada vez mais empoderada, olhou para a fenda e então para Lúcia, abrindo um espaço para a esperança. Eu sou a guardiã deles. Eu não vou permitir que nada aconteça. Maria declarou com uma força que ecoou na sala. E, de repente, neste momento de decisão final, ela estendeu as mãos, projetando uma onda de luz que irradiava do fundo de seu ser. Mas, em um movimento inesperado, Felipe gritou, sua voz cortante. Não! Você ainda não entende! O que há nesse abismo é parte de mim e também de você. E, sem aviso, ele se lançou na direção da luz de Maria. Numa tentativa desesperada de reivindicar o que era seu. O impacto foi eletrocutante. A sala explodiu em cores e sombras, enquanto a luz e as trevas se contendiam. Carlos, mesmo cercado pela confusão, conseguiu o legado de cada um de nós. Essas palavras ecoaram pelas paredes, mas não antes que uma onda de energia reverberasse pela sala. E antes que tudo pudesse se assentar, Carlos percebeu que as crianças não eram apenas o futuro, eram a chave de tudo. E enquanto a luz se expandia, ele se preparou para o impacto da verdade absoluta. O que eles iriam descobrir mudaria a concepção de família e poder que cada um tinha até então. A dúvida permeava o ar. O que significava tudo isso? Qual era realmente o legado que o cercava? O que viria a seguir quando a poeira assentasse? Maria sentiu um arrepio correr pelo corpo ao olhar nos olhos de Felipe. A tensão crescia como um fio prestes a se partir. Você acha que pode nos intimidar? Não! A determinação dela ressoou, uma onda de força que preenchia o espaço. As crianças começaram a se ajustar, um instinto de proteção fazendo com que se unissem, formando uma barreira ao redor dela. O calor que emanava de Maria moldava um contraste com a frieza de Felipe. Lúcia, disposta a fazer sua parte, se aproximou de Maria. Juntas podemos acabar com isso. O pacto não nos define. Sua voz era um chamado ao sacrifício, à luta pela verdade e pela família. Carlos se sentiu energizado pelo espírito delas. Agora era hora de lutar. Ele se posicionou ao lado de Lúcia, pronto para enfrentar o que estava por vir. Ah, tão ingênuos! Felipe riu, seus olhos ardendo com um ímpeto ameaçador. Vocês não entendem que o poder é minha essência? Sem ele não sou nada! Assim que ele se lançou para a frente, a sala pareceu tremer e uma onda de escuridão começou a consumir a luz. Maria ergueu os braços em um reflexo instintivo, sua energia explodindo como um turbilhão, cruzando as frestas da realidade. Eu sou a guardiã dos meus netos. O que tenho feito é por eles. Cada palavra ressoava pela sala, uma declaração de força e amor que cortava a escuridão. O impacto gerou uma onda de luz. Era como se 1000 sóis tivessem irrompido ao mesmo tempo. Os homens de preto, que antes pareciam imunes ao medo, agora se encolhiam. Felipe gritou, mas sua voz se perdeu na explosão de energia. A sala foi preenchida com uma luz ofuscante, cada canto da sala piscando e se retorcendo sob a força da manifestação de Maria. Carlos, Lúcia e as crianças não conseguiam desviar os olhos. O tempo parecia flutuar e no auge daquela confusão, a luz começou a se concentrar em um único ponto, formando uma esfera cintilante que emitiu um som melodioso.
Então, num piscar de olho, no centro algo começou a tomar forma. Pedro, ele apareceu, mais forte e mais brilhante do que antes. Seus olhos refletiam tanto dor quanto poder. Mãe, o tempo é curto. Você sabe o que precisa fazer. Ele estendeu a mão e a luz de Maria convergiu naquela direção, iluminando o caminho. Eu posso me sacrificar! Maria gritou, a voz trêmula, cheia de amor e dor. Todo aquele amor que ela sentia, parte de um laço indestrutível com as crianças. Os netos, até então pasmos, começaram a se mover em direção à avó. Não precisamos de sacrifícios! Clara gritou, seus olhos grandes de desespero. Precisamos de você. Juntas somos mais fortes. O discurso de Clara ecoou na sala e se transformou em um grito coletivo. Como uma onda, eles se uniram, cercando Maria. A energia fluiu entre eles, suas mãos tocando uma energia invisível, mas palpável. A luz crescia novamente. E Felipe, se sentindo ameaçado, tentou recuar. Vocês são tolos. Você não pode lutar contra o que não compreende. Mas as palavras não mais impactavam. O pacto estava se desfazendo, e o que antes parecia uma sentença, agora era um caminho de liberdade. E como um movimento de união, Maria conduziu a onda ao redor deles. O poder das crianças e a força delas se unindo em um clamor poderoso contra Felipe. Os dois mundos começaram a colidir e a fenda no chão se estreitou, puxando toda a energia negativa para dentro dela. Felipe, gritando em desespero, desapareceu numa nuvem de sombras e a sala caiu em um silêncio profundo. As paredes tremiam, mas o pânico foi substituído por um alívio inquietante. Maria olhou nos olhos das crianças, cada uma delas iluminada por um medo que agora se dissipava. Ela sentiu seu coração se acalmar. Estamos livres, murmurou Lúcia, o alívio nas palavras. Mas no fundo havia uma nova tensão no ar. O hino de liberdade soava, mas Maria sabia que algo ainda permanecia obscuro naquele jogo. E agora? Carlos perguntou. A pergunta pairando na sala como um eco. Eles tinham vencido, mas que futuro os aguardava? As crianças eram uma próxima geração de algo grandioso. Aí é um peso que não se dissipava. A luz começou a dançar mais uma vez. Pequena, mas ainda presente. Não era o fim, mas talvez o começo de uma nova jornada. Maria olhou para os netos e, em seu coração, sabia que a luta estava longe de acabar. Era hora de confrontar os novos desafios, de unir forças e encarar o desconhecido que ainda residia nas sombras. E assim, com a luz intensa em seus rostos, eles respiraram fundo, prontos para o que viria a seguir. Antes que você se desligue, precisamos conversar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo.